Pessoal, tudo bom? Mais uma vez, mais uma aula do processo. Bom, do livro lotado, nós já falamos na unidade 3, capítulos 1, 2 e 3. Falamos da unidade 4, capítulo 1. Esse é o 2 da unidade 4, Poder Judiciário Brasileiro, a estrutura e características elementares. Então, é isso que nós vamos hoje na nossa aula. Então, hoje vai ter capítulo 2 e eu já vou passar o trabalho que a gente tinha combinado de ter um trabalho só, começam a fazer hoje e entregam até quinta-feira que vem. Ok, turma? Beleza. Vou dar continuidade. Se vocês tiverem alguma dúvida, estou online no WhatsApp para a gente poder conversar sem problema nenhum. Bom, nós vamos começar falando sobre a independência do Poder Judiciário. Deixa eu ver se melhora aqui para a gente falar um pouco. Então, o Poder Judiciário é uma organização criada com o objetivo de viabilizar a jurisdição. Nós já falamos de jurisdição, a divisão da jurisdição, por um composto de juízes e tribunais. O Judiciário é formado por tribunais. Os juízos são aqueles que exercem função de primeiro grau. O que é função de primeiro grau? Função de primeiro grau é aquele juiz da comarca, da cidade. É o juiz da cidade do interior, um fórum normalmente, então é mais fácil visualizar. Aqui, o juiz do Fórum de Cuiabá, eles são o juízo do primeiro grau. Tá bom? Tribunal de júri, juntas eleitorais são órgãos coletivos de primeiro grau. Como assim? O tribunal de júri, ele é um composto, um coletivo, mas ele é em primeiro grau. Tá? Ele é um órgão especial. E os juntas eleitorais é a mesma coisa, dá uma decisão colegiada. Ok, turma? Falando um pouco mais aprofundado na matéria, a gente vai falar um pouco sobre a competência privativa. Então, cada tribunal tem a sua competência. E também podem fazer competência no ponto de vista de efetividade da jurisdição, mais para frente a gente vai ver, e do ponto de vista da sua administração, do seu autogoverno, a gente fala de competência privativa. Por quê? Porque cada tribunal tem a sua atribuição. Por exemplo, o Tribunal do Estado do Mato Grosso aprovou agora, mês passado, nós estamos, só para a gente se localizar, nós estamos no dia 2 de abril de 2020, então em março de 2020, ou em final de fevereiro, por aí, eles aprovaram aumentar o número aumentar mais 7 desembargadores. Isso da competência privativa, eles têm autoadministração, tá? Autoadministração, que eu digo que cada tribunal pode ter, se organizar administrativamente e financeiramente também. Então, eles têm autoadministração, eles escolheram aumentar o número de desembargadores e eles vão fazer uma previsão orçamentária que já havia sido prevista, tá? Bom, o Supremo Tribunal Federal, os tribunais superiores e os tribunais de justiça, eles podem propor alteração no número de membros dos seus tribunais inferiores. Então, não tem problema nenhum. Era isso que eu estava falando, a competência privativa, um exemplo deles é o B do capítulo. Tá bom? Bom, vamos lá. Os princípios do Poder Judiciário. Como eu falei, eles têm autonomia para orientar a sua estrutura, a falar. Tribunais eleitorais, eles falam quantas juntas eleitorais terão em cada cidade. Eu lembro que em Rondonópolis, quando se tornaram dois juízes eleitorais lá em Rondonópolis, era só um. Um juiz disse que era proibido bebida e o outro disse que era permitido. Então, da metade da cidade podia vender bebida e na outra metade não. Lógico que agora essa parte foi o presidente do tribunal que está, para não ter divergência como houve essa, o presidente do tribunal que está dispondo sobre isso, tá? Então, a organização federativa, Tribunal Regional Federal. Tribunal Regional Federal é em Brasília. Todo o norte, Minas Gerais, Mato Grosso e o Centro-Oeste, tirando
tirando Mato Grosso do Sul, são desse tribunal regional, tá? Minas Gerais não, eu confundi. Todo o norte, o centro-oeste, exceto o Mato Grosso do Sul, são desse tribunal regional. Então, nós, a Justiça Federal do Mato Grosso, aqui em Cuiabá, ela seria como se fosse uma comarca, ela é em âmbito municipal. Então, tem a Justiça Federal de Rondonópolis, tem a Justiça Federal de Sinop, e aqui em Cuiabá chama Justiça Federal do Mato Grosso, mas ela é de Cuiabá, tá? Como a seccional da Ordem dos Advogados, em Cuiabá você é filiado direto na OAB-MT. Se você é de Várzea Grande, você é filiado na OAB de Várzea Grande e, consequentemente, na OAB-MT, mas lá tem uma junta, por exemplo, os seus pedidos são todos feitos diretamente lá. Se você for julgado administrativamente, quem julga é o conselho de lá, não o conselho da OAB aqui. O conselho da OAB funciona como segunda instância, tá? Existe sim uma organização horizontal, União Estados-membros, então, para vocês terem uma noção, nós temos só um tribunal estadual, que é o Tribunal de Justiça, e são os fóruns. Os restantes são todos federais, Tribunal Regional Federal, Tribunal Eleitoral, Tribunal Militar, Tribunal do Trabalho, são todos juízes federais, servidores públicos federais, tá bom? Existem alguns conceitos que vocês têm que saber. Esses conceitos são muito importantes e eu vou citar todos. Justiça é um conjunto de órgãos de primeiro e segundo grau. Poder judiciário determinado. Não tem diferença se você fala justiça eleitoral, justiça do trabalho, justiça militar. São todos poder judiciário. E quando fala justiça, é gênero. Justiça do trabalho, a gente vai saber, nós, cientistas jurídicos, vamos saber que trata-se da justiça do trabalho de primeiro grau, o Fórum Trabalhista e do Tribunal Regional do Trabalho. Nós temos um próprio do Estado do Mato Grosso, que é o TRT 23. Aqui em Cuiabá até as pessoas confundem, porque eles são em prédios vizinhos. Mas um é a comarca, onde tem 9 varas trabalhistas, e o outro é o tribunal, tá bom? São coisas diferentes. Região é um espaço geográfico que divide uma determinada justiça a nível federal. A região é ligada ao Tribunal Regional Federal. Por que o Tribunal Regional Federal? Tecnicamente, deveria ter um Tribunal Federal para cada estado, mas não tem. Como eu disse, o Tribunal Regional Federal da primeira região é o que abarca mais estados. Não é que tem mais gente, mas é que abarca mais estados. O Tribunal Regional Federal 4, por exemplo, que julgou Lula, também pega os 3 estados, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. E ele é no Rio Grande do Sul, ele não é em Curitiba. O Tribunal Regional Federal de São Paulo, não lembro se é o segundo ou terceira região, é o mesmo do Mato Grosso do Sul, eles são juntos. Tá bom? Então é isso, pessoal. Seção judiciária. A seção judiciária é uma parcela determinada da justiça. O que é isso? Seção judiciária é uma parte, é uma divisão dentro da Justiça Federal. E os Estados-membros, a gente é organizado em regiões diferentes, o Poder Judiciário Estadual. A Justiça Federal, cada vara, que a gente chama vara, chama-se seção judiciária, tá bom? A comarca é a cidade, tá? É o estado da cidade onde está administrativamente, só que isso é muito utilizado, turma. A comarca é utilizada muito na justiça comum, na justiça estadual. Na justiça especializada, trabalhista, federal, a gente não usa comarca, a gente usa, por exemplo, a justiça do trabalho não tem comarca de Cuiabá, vara do trabalho de Cuiabá. Eles não usam o comarca, eles usam mais seção judiciária, seria a seção judiciária do estado do Mato Grosso. O distrito são divisões territoriais internas da jurisdição. Alguns são distritais. Quando alguns distritos são grandes, por exemplo, no Distrito Federal, o governo do Distrito Federal, que ele unifica o Poder Judiciário, ele é estadual, ele abarca todas as cidades satélites, cada cidade satélite seria um distrito. Tá? O foro, aí você vai dizer se é da seção judiciária, se é da comarca ou do distrito. Tá? Seção judiciária para varas federais, comarca para varas estaduais e distrito para subdivisão
de varas estaduais ou também subdivisão das varas federais. A vara é uma unidade jurisdicional. Cada vara tem um ou mais juízes. Por exemplo, cada vara do trabalho tem vários juízes que trabalham nessas varas. Na justiça comum, normalmente, uma vara é um juiz só, ou uma juíza, tá bom? Câmara é um grupo de pessoas que se une para fazer um julgamento, tá? Câmara é um grupo de pessoas que se unem para fazer um julgamento. Normalmente, são os tribunais, tá? Os tribunais, então, você tem a Câmara Civil, para julgar processo civil, tem primeira, segunda, terceira Câmara Civil, primeira, segunda, terceira Câmara Criminal. Então, você usa as câmaras para fazer um julgamento coletivo. Segunda instância. Entrância. O que seria entrância? Turma, é uma questão administrativa dos juízes, dos juízos. Por exemplo, aqui em Cuiabá, aqui no Mato Grosso, as cidades que tem um juiz só é primeira entrância. O que tem mais de um juiz, tem dois juízes, divide. Um juiz, então, ele na primeira entrância, ele assume a competência civil, criminal e, eventualmente, das justiças federais também. Quando tem dois juízes, já se divide trata das questões civis e outras das questões criminais. Aí, na terceira entrância, é uma comarca maior. Por exemplo, Lucas do Rio Verde, por exemplo, Primavera, são terceira entrância, já são mais complexas. Entrância especial, existem 3 comarcas aqui. Cuiabá, Várzea Grande e Rondonópolis. Se não me engano, Sinop se tornou também entrância especial. O que significa isso? Um juiz, para ele chegar a desembargador, ele tem que estar em entrância especial. Então, ele vai subindo, ele assume a primeira entrância e vai subindo até chegar na entrância especial. Por isso que o juiz roda o interior antes de chegar na capital. Ou antes de subir direto para o tribunal. E instância é diferente. Existe o duplo grau de jurisdição. Então, a primeira instância são os fóruns, aí seja fórum federal, estadual ou estadual. E segunda instância é quando você recorre. Quando você recorre para a segunda instância. Nós falamos disso na aula passada, tá? Tirei até uma dúvida sobre isso. Se vocês tiverem mais alguma, é só me falar. Tá bom, turma? Bom, falando nisso, se divide a divisão do Poder Judiciário, é o critério de territorialidade e adequação. Territorialidade nas comarcas. Cuiabá e Várzea Grande são territórios diferentes. Se você tem alguma coisa que é do território de Várzea Grande, você vai ingressar com a ação lá em Várzea Grande. Tá? E adequações em relação ao tipo de pessoa ou à matéria. O tipo de pessoa você pode escolher. Por exemplo, no inventário você pode escolher onde tem bens ou onde a pessoa morreu. Tá? Matéria. Aí nós temos várias especializadas. Na Justiça Federal tem várias especializadas em fazenda pública, na Justiça do Trabalho Civil, comum, desculpa, na área civil também tem vara de fazenda pública, tem vara de execuções fiscais, tem vara de família, varas civis comuns, vara de conflito agrário. Na área criminal nós temos varas de execução de pena, só trabalha com isso. Quer dizer, um juiz condena, o outro administra a pena do condenado. Varas de... desculpa, falhou a memória. Varas de defesa da mulher, que é a questão da lei da Maria da Penha. Tá? Então, são varas especializadas. Temos varas do Tribunal do Júri, que só é crimes contra a pessoa. Tá bom, turma? Pessoal, eu vou encerrar esse vídeo agora, que ele já deu um tempo legal, e vou fazer a segunda parte. Então, a aula continua na segunda parte. Aguardo vocês em